Aí vocês podem estar estranhando, né? Abracei todo mundo aqui em cima do altar, mas não foi por acaso. Uma que eu amo cada um deles, e outra a gente vai falar muito hoje. Coloca o título aí para mim, sobre o amigo. E nós temos muitos amigos, mas o nosso melhor amigo é Jesus. Esse é o título, Jesus, o melhor amigo. Por isso que eu abracei cada um deles, mas porque Jesus é nosso melhor amigo? Por vários motivos que nós vamos ver hoje. Eu posso ter amigos fiéis, confiáveis, que vai estar comigo em todo o tempo, até o último fôlego de vida. Ali no caixão, vai estar ali, me velando, vai estar junto. Mas ele só pode ir até ali. Mas Jesus não. Ele está com nós todo o tempo. Até no caixão e depois do caixão também. Se estiver lá no paraíso, ele vai estar comigo. Meus amigos não podem. Então Jesus é meu amigo fiel. Ele vai estar em todo o tempo comigo e com você. Amém? Abra a Bíblia de vocês em João 15. Nós vamos ler do versículo 12 ao 17. Mas eu vou pedir primeiro para eles colocarem aqui no telão o Salmo 16:8, que nós estamos aí no mês de setembro, né, com esse tema, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, eu peço para vocês e profetizo na vida de vocês que hoje vai cair as escamas dos olhos de vocês. E a gente vai poder enxergar quem é nossos verdadeiros amigos. E reconhecer que Jesus é o nosso melhor amigo. Amém? Em Salmos 16:8 diz assim: sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Seu pastor deixou para nós ler todos os dias, ou de manhã, ou à noite. Eu leio de manhã, quando saio de casa, já leio esse versículo. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Deus, Ele sempre está conosco, irmãos, não tenha dúvida disso. Ele sempre vai estar com a gente. Muitas vezes você pode falar assim: Ele não está comigo. É porque você afastou Ele de você. Mas se a gente estiver conectado com Deus, ligado com Deus, obedecendo a Deus, Ele vai estar com você, sempre à sua direita. Amém? Porque Deus tem prazer de estar conosco. Amém? Glória a Deus. Coloca para mim João 15. Nós vamos ler do 12 ao 17. Mas antes eu quero dar uma introdução aqui, que eu quero falar da ilha e do oceano. Irmãos, a ilha é como um ponto isolado, que pode ser como uma ilha. O que acontece, irmãos? A gente não pode ser como uma ilha que fica lá no centro do mar, lá, isolado, que não alcança ninguém, que não fala com ninguém. A gente tem que ser como o oceano, que alcança várias partes ao mesmo tempo. Por que isso? Precisamos relacionar com as pessoas, como o oceano que molha ao mesmo tempo diversos lugares. Temos necessidade de se relacionar com as pessoas especiais que chamamos de amigos. Irmãos, a amizade verdadeira é aquela que a gente se relaciona, que a gente vai na casa da pessoa, que a gente dá um atendimento, que a gente abraça, que a gente beija. Essa é a verdadeira amizade. Então a gente não pode ser aqui como uma ilha. Não, eu falo que a Carla é minha amiga, mas ela está lá na casa dela, eu estou aqui, a gente não se fala, a gente não manda mensagem. Não, o verdadeiro amigo é como o oceano. Eu estou na casa dela, estou na casa do Feliciano, eu estou na casa da irmã. Da irmã é fatal, né, que ela mora na igreja, tem que estar aqui. Né, Liseide? A casa da Liseide mora na igreja, irmãos, é uma benção. Mas é isso, você está visitando, está entendendo, está ajudando. A Bíblia fala que é nos momentos das tristezas e da alegria a gente tem que estar junto. Então a gente tem que estar, para isso a gente precisa visitar, conhecer a pessoa, saber o que está precisando, não ter vergonha de pedir ajuda e nem de ajudar. Hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. E João 15:12 fala assim, esse é o mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seu amigo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não
são chamados de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Depois o telão põe na NVI para mim, tá? É que eles puseram outra versão, mas não tem problema, o contexto é o mesmo, aí só muda algumas palavras, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que ele fala que para a gente ser amigo de Deus, a gente tem que confiar nele, a gente tem que estar com ele. Mas a gente vai falar aqui um pouco de cada versículo desses, tá? Mas antes eu quero dizer para vocês que Jesus, ele viveu em nosso meio e também ele teve amigos. Foram 12 os chamados discípulos. Discípulos são seguidores, pessoas amigas que caminham juntas. Eles comiam juntos, oravam, cantavam, enquanto andavam pelas ruas, aprendiam a palavra de Deus, conversando. Então, nós ia andando com Jesus, ia conversando, ia aprendendo. Isso é ser amigo. Amigo é em todo o tempo, é na igreja, é em casa, é na rua, seja onde for. Dentre os 12 discípulos de Jesus, 3 eram mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João. Eram os que mais andavam com o mestre. E hoje a gente vê que muitas pessoas, quantas vezes a gente não ouve isso, né? Acha ruim. Fala, não, é a panelinha. Ah, o pastor só convive com esse ou com aquele. Irmãos, é normal, num ciclo de amizade nossa, a gente ter mais convívio com um ou com o outro, mais afinidade com um ou com o outro. E Jesus deixa bem claro isso daí. Não é porque eu não tenho tanta afinidade com o Edson, que eu não amo ele. Eu, da mesma forma, vou estar sempre presente, sempre pronto a ajudá-lo. Mas existe aquela palavrinha que é afinidade, né? Então a gente tem que, como Jesus deixa bem claro aqui, João tinha o costume de abraçar Jesus e encostar a cabeça no coração dele. Pedro era falante, agitado, por isso às vezes precipitava e era corrigido. Judas Iscariotes, a quem Jesus deu o pão especial molhado, que era o seu amigo e sabia que o ia trair, e não um amigo verdadeiro. Lázaro também era amigo de Jesus e até chorou por ele. Da mesma forma que Jesus, temos vários tipos de amigos. Como Abraão, podemos ser amigos de Deus. Coloca para mim Tiago 2:23. Põe na NVI, tá? Tiago 2:23. Cumpre-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhes foi atribuído como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Amém? Jesus disse que nós somos amigo dele, e nós sabemos que ele é nosso melhor amigo. Nunca se esqueça disso. Jesus é o seu melhor amigo. Muitas das vezes, dependendo da situação que a gente passa, a gente perde os amigos, perde os familiares, perde tudo na vida. Mas Jesus continua ali, sempre de braços abertos, irmãos. Nunca vai te abandonar. Isso que a gente precisa ter consciência. Então, independente de como você chegou aqui hoje na igreja, o tamanho do buraco que você está enfiado, não desista. Jesus é seu melhor amigo. E ele está pronto, com a mão estendida. Só falta você segurar na mão dele, que ele vai tirar desse buraco, dessa situação. Basta a gente crer nisso. Amém? Nós temos amigos para nos ajudar? Temos. Mas tem hora que vai sumir todo mundo. Vai ficar só você e Deus. Amém? Continuando aqui, ó. Nós temos amigos? Eu creio que sim. Ainda mais que nós estamos numa igreja. Eu digo para todo mundo que família de Cristo. Todos vocês são minha família. Querendo ou não, eu considero como família. Se vocês não consideram, a partir de hoje vocês começam a considerar. E família é aquela que
Precisou, irmãos? Liga, manda uma mensagem, visita. Não precisa marcar a visita, não, é só aparecer em casa. Preciso de ajuda, o meu telefone ele fica ligado 24 horas. Embora a gente vê aí, né, na internet, aí, no Facebook, sei lá mais aonde aí, né? Os telefones explodindo porque fica ligado lá, né? Tem hora que eu fico assustado com isso, mas o meu continua ligado. Falei, não vou desligar não. Hoje, essa madrugada, o pastor me avisou que eu ia ter a honra de estar aqui no altar trazendo a palavra de Deus. Mas isso era de tarde. Mas aí quando foi, acho que 2h20 da manhã, se não estiver enganado, o pastor mandou uma oração para mim. 2h20. Quando foi 2h22, eu já respondi para ele, amém, pastor, obrigado. Porque meu celular ele fica ligado, eu estou ali. Aí 2h22, 2h24 ele respondeu para mim também, ele estava lá acordado também. Então assim, amigo é isso, família é isso, a gente tem que estar pronto a tudo. Então, irmãos, não tenha vergonha. O pouco que a gente tem, a gente divide. Costumo sempre falar isso, se eu tiver um pacote de arroz e o meu irmão ligar para mim e não tem nada, a gente racha aquele pacote de arroz e os dois vai comer. Então a gente precisa entender isso daí, amigo é isso. Mas é difícil, né, um amigo verdadeiro. No versículo 13, eu vou pedir para eles colocar o primeiro tópico aqui para a gente. E agora a gente leu aí, né, do 12 ao 17, e a gente vai falar de cada versículo desses aí, em cima de um tópico. E o primeiro tópico fala assim, ó, a maior prova de amizade. Ele fala no versículo 13, Jesus deu a vida por nós, e não há nada maior do que isso. Em João 3,16, coloca aí para mim. João 3,16. Coloca aí. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Jesus, ele deu a vida por nós. Isso é um dos maiores motivos porque Jesus é o nosso melhor amigo, porque ele nunca vai te abandonar. Se ele deu a vida por nós, alguém teria coragem aqui de dar a vida para um amigo? Eu creio que não. Se perguntar para as mães, é capaz de ela falar que dava a vida pelo filho. Mas um amigo dá a vida para o outro amigo, rapaz, não é fácil não, é só Jesus. E Deus, ele deu o Filho unigênito dele para nós. Quando somos amigos de uma pessoa, não enjoamos da conversa, não acaba o assunto, não deixamos de fazer as coisas de nosso interesse para estar junto e aprendermos a respeitar as diferenças de opiniões até ceder à vontade do próximo. Irmão, a verdadeira amizade é essa. É realmente a gente estar ali ouvindo a pessoa, não enjoando da conversa da pessoa, ter sempre um assunto. Embora eu sou uma pessoa muito tímida, e muitas vezes eu fico muito calado. Eu só falo muito assim quando nós estamos falando de Deus, irmãos. Aí eu não paro de falar. Minha mulher fala assim, meu Deus, você não para mais. Mas quando eu estou em uma festa de família, ou em uma casa que ainda eles não servem Jesus e não falam de Jesus, para mim é muito difícil, irmãos. Eu fico calado ali, eu tento puxar uma conversa para esse lado, tento falar de Deus, porque senão não vai, irmãos. Difícil. Até porque o conhecimento que eu tenho é da palavra de Deus. E o que eu gosto de falar, eu gosto de fazer, então é difícil, irmãos. E a timidez me pega, então não é fácil. Mas amigo é esse, que ouve, que sabe ouvir, que sabe falar, que sabe repreender uma pessoa, que sabe ser repreendido também. Esse é o verdadeiro amigo. Nós podemos ter grandes amizades, mas uma só morreu por nós, que foi Jesus, o verdadeiro amigo. No versículo 14, coloca para mim aí o segundo tópico. A nossa resposta de amor é fazer a vontade de Deus. Isso nós vemos lá no versículo 14. Mostramos a Jesus a nossa amizade quando obedecemos a sua palavra. Mostramos a Jesus a nossa amizade quando obedecemos a sua palavra. Somos influenciados pelos nossos amigos. E quando não gostamos de certa
coisa ou lugar, aprendemos a gostar por causa do amigo. E é uma verdade, irmãos. Primeiro que a gente tem que, para a gente alegrar o coração de Deus e mostrar realmente para Deus que a gente considera Ele como nosso melhor amigo, a gente tem que obedecer a Deus, fazer a vontade dEle. Quando a gente não faz a vontade de Deus, Deus se entristece com isso daí. Então a gente tem que fazer a vontade dEle. E amigos, quando a gente começa a conviver com certos amigos, a gente tem um grupo de amigos, convive com eles, sem perceber a gente começa a se vestir igual eles, falar igual eles, ter as mesmas atitudes, porque a gente está convivendo com eles. Por isso que a gente precisa ter amigos realmente que são amigos de Jesus. Porque nosso melhor amigo é Jesus. E nós queremos ser parecido com Cristo. Cristão é ser parecido com Cristo. Se a gente quer ser parecido com Cristo, nós temos que ter amigos que são parecidos com Cristo. Não que a gente não possa ter amizade aí no mundo. Devemos ter amizade aí no mundo. Mas para ganhar essas pessoas para Jesus. Amém? Por causa do amor, nós aprendemos a obedecer Jesus com prazer. Jesus também faz a vontade quando oramos em seu nome. Coloca para mim Salmos 37:5. No versículo 16 ele fala: Deus nos escolheu para ir e dar frutos. Se ele nos escolheu para ir dar frutos, significa que a gente tem que ter amizade aí com o mundo também, para a gente ganhar essas pessoas para Cristo, para a gente mostrar o nosso valor, para a gente mostrar que realmente a gente é parecido com Cristo. Mas em Salmos 37:5 ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Irmãos, aqui tem que cair por terra a vergonha, a timidez. Porque se eu entregar meus caminhos, minha vida para Jesus e confiar nele, ele vai agir. Então, eu não sei falar, eu sou tímido, eu não sei o que fazer, só entrega a vida para ele e confia nele. Para estar aqui em cima, eu tenho que confiar em Jesus, eu tenho que entregar a minha vida para ele. Senão nesse microfone aqui não vai sair nada. Porque aqui só sou uma ferramenta na mão de Deus. Quem fala com vocês aqui, essa palavra, ela vem direto do trono de Jesus, para o coração de vocês. Amém? E aí fora não é diferença. Se Deus está falando no que Ele nos escolheu para ir e dar frutos, não foi nós que escolhemos a Deus, Ele que escolheu a nós, para a gente dar fruto, irmãos. Então que a gente possa, hoje, cair por terra todas as desculpas que a gente tem. Todos aqui já entregaram a vida para Jesus? Todo mundo levanta a mão, deixa eu ver se todo mundo aqui já entregou a vida para Jesus. Se não entregou, vai ter que entregar hoje, irmãos. E a glória a Deus, glória a Deus. Então todo mundo confia nele. Então ele já está agindo na vida de vocês, irmãos, pode ter certeza. Então é no modo da gente se vestir, no modo da gente falar, no modo da gente caminhar. A gente não precisa falar, mas as pessoas vão ver. Quando disseram para Pedro: você é daquele grupo lá, você parece com Jesus. Porque ele parecia com Jesus, ele falava como Jesus. A gente não é diferente. A gente também fala, a gente também parece. Amém? O terceiro tópico, coloca para mim aí, que está no versículo 15 que a gente leu. Um relacionamento confiável. Está lá no versículo 15. Para uma pessoa que consideramos amigo, de verdade, não temos segredos. Assim também podemos contar tudo para Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que todo mundo tem um amigo aqui que fala tudo para ele. Imagina para Jesus, irmãos. Ele pode mudar a sua vida, ele vai mudar a sua vida e está mudando a nossa vida. A gente não pode esconder nada, até porque ele sabe de tudo. Só que ele quer ouvir você confessar isso daí, confessar os seus pecados, confessar todos os nossos erros, confessar que a gente é totalmente dependente dele. Então a gente tem que confessar tudo isso aí para Deus, porque ele é o nosso melhor amigo. Mas também temos amigos que a gente pode conversar, que vai nos ajudar, que muitas vezes quando Deus fala para andar sempre 2 em 2, né? Porque quando a gente está fraco, o amigo vai estender a mão para nos levantar e trazer para os caminhos de Deus. Irmão, amigo verdadeiro é esse, irmão, você está errando nisso, porque muitas das vezes acontece aquilo que nós estamos aqui, o tema, né, de setembro. Eu era cego, mas um amigo te levanta e fala: agora eu vejo. E muitas vezes acontece isso, você está dentro da igreja, mas você está cego numa situação. Aí você vai ter um pastor, você vai ter um líder, você vai ter um irmão, não importa.
Ele vai estar ali para te ajudar. Fala, irmão, você está cego, mas vem para a luz, que agora você vê. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar sensível à voz de Deus para ajudar o nosso amigo, para ajudar o nosso irmão. Amém? E o versículo 15. Muitas pessoas pensam que Deus é um Senhor, longe de nós, e nos considerar como miseráveis servos. Mas não, nós somos livres. Ele confiou em nós e podemos confiar nele, porque é o nosso amigo, está próximo de nós. Amém? Para uma pessoa que consideramos amigo de verdade, não temos segredos. Assim também podemos contar tudo para Jesus. Ele nos confiou a sua palavra, suas promessas, seu ministério e mandamentos. E nós podemos contar tudo para Ele, os nossos pecados e frustrações. Deus, Ele confia em nós, pôs tudo na nossa mão. Ele poderia ter deixado os anjos aqui para pregar o Evangelho, mas Ele deixou nós, cada um de nós, porque Ele confia. Então vamos confiar em Deus, que Ele vai nos ajudar sempre, porque Ele é o nosso melhor amigo. Amém? Em todo o tempo, irmãos. Nas coisas pequenas, como nas coisas grandes. Eu estava até conversando um pouquinho, com o Feliciano, e nós estamos falando de uma coisa muito interessante, sobre a fé. E aí nós estávamos comentando, eu falei para ele assim, irmãos, eu fiz muito velório. A gente vai lá, a gente ora, a gente prega. Mas cadê a fé para a gente orar e aquela pessoa ser ressuscitada? Eu já até orei, mas em pensamento, bem baixinho. Não vai acontecer, porque não tem fé, irmãos. Nem eu estou acreditando, como que vai? Mas é difícil essa fé, porque imagina eu oro lá e não ressuscita. Misericórdia, irmãos. Vou passar uma vergonha, não vai acontecer então. Mas aí o Feliciano falou uma coisa, é verdade. Se Deus realmente falar com você no teu coração, no teu ouvido ali, ter certeza, pode orar que vai ressuscitar. Mas para isso precisa ter fé. E quem tem essa fé? Então é difícil, é fácil apontar o dedo para a pessoa, né? Mas vai viver isso daí. Então não é fácil, irmãos, mas a gente precisa ter essa fé. Para te falar a verdade, irmãos, essa fé de ressuscitar eu ainda não tenho. Eu tenho que ser honesto, irmão. Não é fácil, não. Para muitas coisas eu tenho muita fé, mas eu sou um ser humano, comedor de arroz e feijão, e tenho um monte de pecado, um monte de falha. Mas eu vou me aperfeiçoando até o último fôlego da minha vida, eu vou me aperfeiçoando e aprendendo. Amém? E como Paulo tinha um espinho na carne, Deus falou, só minha graça te basta. Muitas vezes Deus fala isso com a gente também, só minha graça te basta, irmão, você que você não vai alcançar, está tudo certo. Glória a Deus. Põe para mim o quarto tópico, que está no versículo 16 que a gente leu aqui, ó. Somos escolhidos para dar frutos. Não somos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele que nos escolheu. Eu já até antecipei, já falei, mas glória a Deus. Fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele que nos escolheu para dar frutos de amor. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar do fruto do amor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Isso é o fruto do amor. Irmãos, a gente tem que ter isso com a gente. Pode deixar aí no telão, a mansidão, o domínio próprio. Aí que ela colocou o 23, mansidão e o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Volta no 22 para mim. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Esse fruto Deus deixou para nós. E a gente tem que buscar todos os dias ter esse fruto com nós. Irmão, para mim o amor não é difícil. Mas a paciência já é mais difícil para mim. Ainda mais no trânsito, irmãos. Eu tenho que orar quando eu vou sair de casa, no meio do trânsito, quando eu volto, em todo o tempo. Porque não é fácil ter a paciência. Mas se Deus está dizendo que é o fruto do Espírito Santo, e esse fruto é para mim,
Eu tenho que buscar isso. Eu quero em todo tempo ter o fruto do Espírito Santo comigo. E é todo ele, que é o amor. Porque quando fala do fruto, é um fruto só, irmãos. Como se fosse uma mexerica. Quando você abre, tem vários gomos. Que é esses aí, ó, que é o amor, que é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade. Então você está com o fruto todo na sua mão. Por que eu vou ter só o amor ou a alegria? Se Deus está me dando a paz e a paciência. Então tem que ter todos eles. E praticar. Amém? E hoje a gente vê que, embora a palavra de Deus fale que o amor de muitos se esfriariam, né? A gente já vê o amor se esfriando, né? Mas a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que ver que o mundo está esfriando, está faltando um amor. A gente vê cada absurdo acontecendo, né? Mas a gente tem que levar a palavra de Deus, levar esse amor de Deus para as pessoas. Vamos lutar contra isso aí, porque nós estamos nesse mundo aqui para fazer a diferença. Nós estamos nesse mundo aqui para pregar a palavra de Deus, para amar as pessoas, para, em primeiro lugar, amar a Deus, sobre todo conhecimento, sobre tudo. Depois amar o nosso próximo como a si mesmo. Agora, como uma pessoa que não se ama a si mesmo vai amar o seu próximo? Então comece amando primeiro a você mesmo, para depois amar o seu próximo. Amém? Todos gostamos de pessoas que têm essas qualidades. Por isso, através da amizade, podemos falar de Jesus. Todos nós gostamos de ter amizade de pessoas que são de Deus, que têm o fruto do Espírito Santo. Mas Deus nos alerta que também temos que ter amizade aí com o mundo, para ganhar essas pessoas, para encher com o fruto do Espírito Santo essas pessoas que estão aí fora. Amém? Então vamos levar Jesus para os nossos amigos. Não vamos perder mais tempo não, vamos levar Jesus. A volta de Jesus, ela está próxima. O que nós estamos fazendo? Irmãos, é duro. Realmente eu não sei o motivo. Mas nós estamos... Quantos anos de igreja nós temos, irmãos? 12 anos de igreja. Olha para o seu lado, tem alguma cadeira vazia aí? Olha para frente. Tem um monte de cadeira vazia. Eu não vou falar para vocês, não vou afirmar, mas eu sei que a gente tem uma grande culpa nisso. Porque se a gente tivesse mais amigos pregando mais a palavra de Deus, essas cadeiras já eram para estar cheias. Não é esse só o motivo, não é só esse, mas é um deles. Então se a gente começar a fazer a nossa parte, isso é amar o nosso próximo. Porque o que é bom para mim, eu quero para a pessoa que eu amo também. Então se eu amar o meu próximo, eu vou começar a falar de Deus para ela. Sem vergonha, sem timidez, sem desculpa. Porque muitas vezes é o que a gente faz, põe um monte de desculpa, põe um monte de defeito, põe um monte de coisa. Ah não, eu não vou levar o meu amigo nesse domingo, hoje é dia 12, não, 10? 14? Nossa, eu estou lá atrás já, irmãos. Dia 14 de setembro de 2025, às 9h30 da manhã no culto, porque não é o pastor que está pregando, é o irmãozinho lá que está pregando. Não, isso é desculpa. Porque como eu falei aqui, não sou eu, é Deus que está aqui, é o Espírito Santo que está aqui falando com cada um de nós. E muitas vezes a gente põe isso de desculpa. E várias outras desculpas, né? Irmão, quando Jesus subiu ao céu e se despiu dos seus amigos, suas últimas palavras foram Mateus 28, do 18 ao 20. Foi uma das últimas palavras de Deus. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, Deus deixou isso para nós, foi uma das últimas palavras. Então a gente tem que sair e fazer discípulos. Ficar só dentro da igreja a gente vai fazer discípulo? Vai, mas não é só isso. Ensinando e obedecendo tudo o que ordenei a vocês. Então se Deus está dizendo, vai e faça discípulos, vai e pregue a palavra de Deus. Irmãos, a gente tem que ir. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Confia no Senhor. Confia no Senhor, Ele não vai te abandonar não.
vai estar sempre com você. Irmãos, eu não vou contar hoje, mas é tanto testemunho que eu tenho para contar essas 2 últimas semanas, como Deus me surpreendeu. Eu vou contar um que rapidinho, que foi nessa Santa Ceia de quarta-feira. Eu liguei para o pastor, à tarde, e falei, pastor, está doendo demais, mas eu não vou poder estar nessa Santa Ceia. Ainda mais que foi uma convocação para a liderança estar aqui. E eu falei, pastor, eu não vou conseguir. Eu tenho um serviço para entregar para 2 clientes, amanhã, 7 horas da manhã. E eu tenho, só de empresa eu tenho 20 anos. Mais 10 anos que eu trabalhei numa outra empresa, então tenho aí mais de 30 anos trabalhado, né, nessa área aí de usinagem, né? Então, a gente tem um pouquinho de experiência, né? E vendo aquele serviço que eu tinha para entregar, falei, pastor, é impossível sair daqui antes da meia-noite. Aqui meia-noite, 1 hora da manhã, eu consigo sair, mas eu vou ter que ficar por entregar esse serviço, a gente tem responsabilidade, tem que entregar isso para o cliente. E até comentei com ele, falei, pastor, eu não me sinto nem digno de estar aqui no domingo, que é hoje, né? Participando da ceia, se eu não vou estar aí na quarta. Aí o pastor me deu uma palavra, conversou comigo, falou, fique em paz, tá bom. Voltei a trabalhar, mas com aquilo no meu coração doendo, machucando, que eu queria estar aqui de qualquer jeito. E Deus, Ele me surpreendeu. Um serviço que era para fazer, ia dar mais ou menos umas 6, 7 horas de serviço, nós fizemos em 2 horas. Eu não sei como, irmãos, porque não tem, é tempo de máquina, não tem como, mas nós fizemos. E quando foi 8h10 mais ou menos, eu terminei o serviço. Aí eu vim correndo para a igreja, cheguei aqui um pouquinho atrasado, mas eu vim, consegui participar da ceia, fiquei muito contente, alegre. E hoje me sinto digno de participar da ceia. Então, irmãos, que a gente possa realmente, coloca aí para mim desde o começo para a gente ler de novo 18. Isso, Mateus 28, 18, volta aí para mim. Então Jesus se aproximou deles e ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus já deu autoridade para nós, para pregar o evangelho, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. Só basta a gente tomar posse disso e ter fé para isso. E no 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente pode também batizar as pessoas, como Felipe, né, e eunuco. Felipe estava andando com o eunuco e de repente pregando a palavra de Deus, e aquele eunuco falou, olha, mas ali tem água, eu posso ser batizado? Então ele entendeu a palavra de Deus, ele podia ser batizado, e Felipe batizou ele. E olha o 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então o nosso melhor amigo é Jesus, porque ele vai estar até o fim conosco. Até, como eu falei, nossos amigos podem chegar até o último fôlego de vida nosso. Pode até levar nosso caixão ali, ó, vai estar ajudando. Mas dali ele não pode mais ir, ele para por ali. Mas Jesus não, ele vai estar até o fim dos tempos com a gente. Nós vamos estar lá na glória com Jesus lá. Em todo o tempo ele está com a gente, amém? Põe para mim Tiago 4,4. A amizade do mundo é passageira. Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Forte, né? Mas a gente tem que entender o que Deus está falando. A gente tem que ter amizade, mas para levar a palavra de Deus, para amar essas pessoas. Mas a gente não precisa conviver, ter aquela intimidade, abrir sua vida para essa pessoa. Isso aí é só Jesus, que a gente tem que falar tudo para essa pessoa. Tem coisas que se você vai falar uma pessoa que não tem Deus no coração, ela vai te levar mais para baixo ainda, vai ter inveja, vai ter um monte de coisa. Mas as pessoas a gente tem que ganhar para Jesus. Mas quando a amizade tem Jesus, ela é eterna. Por isso, a estratégia de Jesus para ganhar vidas foi a amizade através dos discípulos e nos mandou levar nosso amigo até ele. É aquilo que eu falei. Irmãos, as pessoas do mundo, a gente tem que ter amizade para trazer para a igreja. Vamos lá, vamos conhecer o meu melhor amigo. Ah, quem é o seu melhor amigo? Vamos lá domingo comigo, vamos ver quem que é. Vamos lá na quarta-feira. A gente traz para cá. Aí apresenta Jesus para ele. Amém?
Aí deixa que Jesus faz o restante, o Espírito Santo vai fazendo a obra no coração dele. A prova de amizade que Jesus nos deu foi a própria vida, e a maior resposta e presente que podemos retribuir é também dar a nossa vida para Ele. Se você não conhece este amigo, saiba que ele está aqui e quer te conhecer. Por isso que eu perguntei aqui, quem já entregou a vida para Jesus? Todo mundo. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Todo mundo já é de casa. Mas, se até hoje, eu e você, ainda não conhecemos Jesus como deveria, essa manhã é para a gente realmente abrir nossos olhos. Que eu era cego e hoje eu vejo. Eu vejo que o meu melhor amigo é Jesus. E eu não tenho que ter segredo com Ele. Eu não tenho que abrir tudo a minha vida para Ele. É Ele que vai mudar a minha vida. Irmãos, uma lição de casa que eu deixo para vocês aqui é levar os seus amigos para Jesus. Tragam ele para Jesus. Não precisa nem ser na igreja, mas na sua casa. Leva uma palavra de Deus para ele. Tragam ele para perto. Deixe ele começar a ver como é que você vive. Até o ponto de ele falar, ué, como é que... Eu vou dar um outro exemplo, irmãos. Tudo que eu ganhei na minha vida, sempre o salário que eu tive, se fosse fechar a conta, não dá para entender tudo que eu tenho. Não fechava essa conta. Por exemplo, meus filhos sempre estudaram em escola particular. Os 3 fizeram faculdade, a minha esposa, meu filho, a minha filha, só eu que não, irmãos. Só a misericórdia de Deus na minha vida, mas os 3 fizeram. Como é que eu paguei? Como é que foi? Eu não sei, a conta não fecha, irmãos. Mas nunca faltou nada. E Deus, Ele foi misericórdia comigo. Porque além de eu não ter estudado, na verdade eu estudei até a 8ª série, irmãos, depois acabou. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que hoje eu tenho 2 empresas, não me falta nada. Como isso? É Deus. É Deus purinho. Mas não deixa de estudar, tá, irmãos? Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que buscar. E eu que fui aí uma ovelha desgarrada. Mas glória a Deus. Irmãos, resumindo, Jesus morreu por nós. Obedecer a sua palavra é levar a sua palavra a toda criatura. Seja confiável, fale tudo para Deus. E fazer tudo o que Ele manda. Não é só falar para Deus, não é só levar para Ele. Quando Ele falar, você tem que obedecer. Muitas vezes vai doer, muitas vezes você fala, não, Deus, aí não, você está errado, né? Sim, não, confia. Faça. E você vai ver a diferença. E mostrar as suas qualidades. E nós temos muitas. Primeiro porque nós somos filhos de Deus, somos parecidos com Ele. E nessa caminhada Deus vai nos transformando, vai nos renovando. E a gente tem que mostrar essas qualidades. Esses dons que Deus nos deu. Amém? Então não tenha vergonha, não tenha timidez, não tenha desculpas. Irmãos, e para finalizar, eu já tinha pregado essa palavra aqui na igreja. Quantos já ouviram essa palavra que eu tinha pregado aqui? Quem estava aqui no culto? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aí, ó. E eu contei uma história no final, do Muhammad e Samir. Só que foi uma história que veio na hora. Nem sei como é que eu lembrei isso. Não, sei porque foi Deus, né? Colocou para me lembrar. Mas eu não sabia exatamente como que era essa história. E contei aquilo que eu lembrava. Mas aí eu fui pesquisar de novo essa história. E hoje eu trouxe ela certinha aqui, até por escrito, irmãos. E eu vou pedir para eles pôr uma foto aqui no telão. Irmãos, para vocês entenderem aqui, ó. Essa história é o cristão paralítico e o muçulmano cego. É uma história verídica. 2 cidadãos da cidade de Damasco no século XIX. É bem antigo essa história. O pequenininho, anãozinho, chamava Samir. Então esse pequenininho aqui, ó, Samir. E esse era Muhammad. Amém? E o maior chamava Muhammad. O irônico da história é que Samir era cristão e Muhammad era muçulmano. E os dois se tornaram os melhores amigos que alguém podia imaginar.
Samir tinha atrofia e era anãozinho. Tinha as pernas atrofiadas e não podia andar. Ficava se arrastando pelas ruas de Damasco, sendo humilhado, pisado e machucado. Esse era o anãozinho. E Muhammad? Muhammad tentava vender panelas, mas ele era cego. As pessoas o humilhavam, também roubavam o dinheiro dele. Um dia a vida fez com que os dois se encontrassem, e eles se tornaram grandes amigos, e resolveram fazer uma parceria. Agora Muhammad colocava o Samir nas costas e saía os dois vendendo panelas na rua de Damasco. Samir era os olhos que Muhammad não tinha, e Muhammad era as pernas que Samir não tinha. Irmãos, isso aqui é a igreja. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Você está cego, mas você tem pernas. Então, dá sua perna para o outro. Você está sem perna, mas você tem olhos. Dê os seus olhos para alguém e deixe sua terapia hoje. Não você esconder os seus defeitos e as suas limitações, mas descobrir as suas virtudes e usá-las. E descobrir as virtudes deles. Igreja é isso. O Rogerinho está a perna esquerda, Rogerinho? Direita? O Rogerinho está com a perna direita ruim. Mas a minha está boa, Rogerinho. Você vai andar comigo. Irmão, se tem alguém cego aqui, eu estou enxergando bem. Então nós vamos andar juntos. Amém? E para terminar, não esconda, então, as suas limitações. Muitas vezes a gente tem limitações e fica com vergonha. Mas como eu falei, é uma família. A gente não pode se esconder ou ficar com vergonha. A gente tem que expor para ser ajudado. Porque a igreja é isso daí. É um ajudando o outro, um amando o outro. Irmãos, o que pode ser aperfeiçoado? A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 12:9, que o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Amém? Irmãos, então uma pessoa que está do seu lado é muito importante para você. E você é muito importante para ela. Amém? Então se as pessoas que estão do seu lado, ela tem alguma dificuldade, alguma deficiência, você está aí para ajudar. Porque também você tem dificuldade e tem deficiências. E ela vai te ajudar. E a gente vai caminhar junto. E nós vamos entrar no reino de Deus juntos. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.